Olá, meu nome é Alexandre Pereira, sou consultor de RH, especialista em implantação de projetos para suportar, para auxiliar a cultura de People Analytics. Eu utilizo a ferramenta do Power BI para fazer isso e vou apresentar aqui um dos projetos que eu criei com alguns dos KPIs para gestão estratégica de pessoas, gestão estratégica de RH e que fazem parte da cultura de People Analytics. Nesse projeto especificamente eu tenho uma base onde eu tenho um arquivo de extração da ficha básica do funcionário, ou seja, ela vai me suportar, vai me dar suporte com as informações demográficas dos funcionários. Quantidade de funcionários, qual é o volume salarial ou a massa salarial que nós temos na empresa, qual o maior salário, menor salário, a média salarial praticada. Posso utilizar essa base também para compor as obrigações legais que a empresa tem, por exemplo, a contratação de PCDs, a contratação de aprendizes e a contratação de profissionais do SESMIT, tá? E aí eu montei essa solução aqui, que é um painel onde eu tenho um headcount da minha empresa e onde eu estou avaliando também o tempo de retenção dos funcionários. Aqui nesse primeiro objeto, por exemplo, eu estou verificando a quantidade de contratações e quantas más contratações ou contratações que eu fiz que não deram certo, que logo no período de experiência a pessoa acabou se desligando ou sendo desligada da empresa, ok? Aqui em cima eu tenho já um resumo do que eu estou apresentando. Então eu tenho aqui 860 contratações, tive 612 demissões nesse período, 248 pessoas ainda continuam ativas, que representa esse valor aqui da massa salarial, e pegando o último período analisado, minha taxa de turnover foi 18,95%, tá? Esse aqui é o turnover direto, turnover demissional e geral. Depois eu tenho uma página onde eu estratifico, analiso mais esse KPI, o turnover. Aqui eu fiz uma segmentação dos meus colaboradores ativos por faixa salarial. Então aqui até R$2.000, quanto ganha esses funcionários. Eu tenho 85 funcionários. Desses 85 funcionários, eu tenho essas informações demográficas. Olha, por exemplo, centralizado, eu tenho ali 85 não exercem liderança, ou seja, nessa faixa salarial eu não tenho nenhum funcionário que exerce liderança. A escolaridade deles, grande maioria é do ensino médio. Divisão por sexo ali, a maioria é do sexo masculino, da nacionalidade brasileira. De estado civil, a maioria solteiro e casado. E esse público está centralizado no centro de custo operacional. Quando eu vou avançando as faixas salariais, essas informações vão se alternando, né? E a gente vai entendendo o que compõe esse grupo de pessoas dentro da nossa empresa. Aqui eu fiz uma segmentação por tempo de retenção, ou seja, quanto tempo em média os funcionários estão ficando na empresa e o agrupamento desses funcionários, né, ao longo do tempo, como que foi a minha taxa de retenção. Então eu parando aqui a baixa retenção, eu consigo identificar quais são os principais influenciadores para uma baixa retenção. São cargos que não exercem liderança, centralizados no centro de custo ali, armazéns, pessoas que têm o estado civil concubinato, a escolaridade superior pós e brasileiro. Esses são os principais influenciadores de uma baixa retenção. Aqui eu tenho na boa retenção o que tende ou que influencia a ocorrer uma boa retenção: o centro de custo ali operacional, o estado civil tendo uma união estável, cargos que também não exercem liderança do sexo feminino, que possuam uma pós-graduação e que sejam da nacionalidade americana. Esse é o top influenciador. Lógico que tem abaixo deles outros influenciadores. E uma excelente retenção tende a ocorrer no ensino fundamental, nacionalidade brasileira, sexo feminino, estado civil concubinato, e no centro de custo operacional com cargos de gestão e liderança. Ok? Ou seja, então eu percebo que o meu público com maior retenção talvez sejam supervisores, os encarregados operacionais. Aqui embaixo eu tenho uma linha de tendência, um gráfico de tendência de efetividade do meu processo de recrutamento e seleção.
onde eu estou analisando ao longo dos anos como que foi o meu processo de recrutamento e seleção, levando em consideração os colaboradores que permaneceram na empresa, tá? Então tenho aqui, também vou ter uma estratificação aqui num tooltip, onde me mostra o que leva o meu processo de recrutamento e seleção a ser mais efetivo. Por exemplo, eu consigo observar que o meu processo de contratação, recrutamento e seleção de cargos de não liderança tende a ter um desempenho maior, até por ser uma amostragem maior. Aqui eu tenho um visual para me mostrar qual o impacto do turnover geral quando eu segmento por sexo. Então eu vejo que a maioria do meu turnover ocorre com homens. As mulheres tendem a ficar mais na empresa, e a gente viu isso, é uma comprovação da parte de retenção que nós observamos aqui. Aqui um insight rápido, né, sobre a massa salarial. Meu maior salário nessa amostragem é esse valor, a média que eu pratico é essa, e o meu menor salário é esse aqui, provavelmente um estagiário ou até mesmo um erro de digitação. Essa base aqui foi uma base fictícia que a gente criou, e por isso que esse valor aqui está abaixo do salário mínimo, né, de um menor aprendiz, tá? E aqui um histórico, um resumo de como foi a nossa contratação e a progressão da construção do efetivo ativo. Ou seja, como que foi se acumulando contratações, demissões e o número de funcionários ativos ao longo do ano. Embora as demissões acompanharam o crescimento, o efetivo foi ficando maior ao longo do tempo também. E aqui uma demonstração de como cada uma dessas movimentações, contratação e demissão, impactou aí na composição do nosso efetivo ao longo do tempo, tá? Beleza, essa é a nossa página inicial, por assim dizer. Se eu quiser aplicar um filtro nessa página aqui, eu posso acessar aqui nesse menu de filtros, e aí eu posso escolher entre ano, mês e centro de custo, se eu quiser fazer uma análise mais segmentada. Depois nós temos uma página aqui que é a estratificação do turnover. Eu tenho aqui uma análise mais a fundo do que compõe o meu índice de turnover. Então eu tenho aqui uma estratificação por centro de custo, por cargo, por escolaridade, por estado civil e por faixa etária. Sempre segmentando por sexo. Esse projeto a gente tinha uma premissa de representatividade, ou seja, ver quanto que as mulheres e os homens representam nesse KPI, nesse indicador, tá? Aqui poderia estar tudo sintetizado sem estar segmentando por sexo e apenas analisar por centro de custo. Mas nós observamos, fica fácil, fica visual de observar aqui os homens, né? Esse percentual aqui está correto, já que em todos os segmentos os homens tendem a ter um turnover mais alto do que as mulheres. E aí a gente pode aliar isso a uma análise do headcount, onde a gente pode verificar a quantidade de funcionários de mulheres e funcionários homens, e aí ver se isso ocorre por uma disparidade do efetivo ou se realmente o público masculino precisa de uma atenção para melhorar esses índices de turnover. Aqui é o índice geral, ou seja, todos os desligamentos, e eu segmentei também por passivo e ativo. Ativo é quando o próprio funcionário pede para ser desligado da empresa, e o passivo é quando a empresa faz o desligamento. E aqui a gente observa que a tendência continua do sexo masculino ter um maior impacto do turnover, especificamente em algumas áreas, em algum segmento isso se inverte. No caso aqui nós tivemos um desligamento ativo, ou seja, o funcionário pediu para sair, era uma mulher, ela estava no nível de escolaridade de superior pós, ou seja, pós-graduação, mestrado, alguma coisa do tipo, tá? E aqui a estratificação do passivo. A tendência se mantém, a gente consegue perceber visualmente que a tendência se mantém, e aí para um trabalho de gestão estratégica de pessoas, a gente vai olhar para esses painéis e começar a traçar estratégias aí para reverter esse cenário, né? Caso o nosso público seja equalitário, né? Seja equivalente, por assim dizer, entre mulheres e homens, então precisa de uma medida drástica aí no público masculino para entender por que está ocorrendo tanto turnover assim tão desproporcional entre mulheres e homens.
Nessa outra página foi uma análise de horas extras, como está o nosso índice de horas extras, e isso é importante por conta dos passivos que são criados com a realização de horas extras além do permitido. Então a gente tem aqui um percentual de horas extras versus as horas normais para comparar quanto de horas extras eu estou fazendo comparado à força de trabalho prevista que eu teria. E aí tem um tooltip aqui, uma estratificação da informação para que a gente possa fazer essa análise por cargo e também por contrato. Aqui eu classifiquei os 5 maiores valores de hora extra por centro de custo e a maior representatividade de horas extras versus as horas normais por cargo. É uma análise interessante para a gente entender o que está acontecendo. E aqui eu segmentei por sexo. Nesse projeto específico existia uma necessidade de ter essa segmentação por questão de representatividade também, ver se a hora extra estava sendo usada como moeda de troca dentro da empresa. E aqui por escolaridade, então a gente percebe que o público com a escolaridade média tende a fazer mais horas extras, e isso pode impactar inclusive na formação desses profissionais, né? Que aí a pessoa acaba tendo que extrapolar sua jornada de trabalho, e aí, culturalmente ela consegue consumir menos conhecimento, menos informação, se alimentar culturalmente na menor proporção que os demais. Isso pode prejudicar a longo prazo o nível cultural e intelectual da empresa. Aqui é um organograma simples que a empresa pode enxergar como que está a estrutura dela por setores aqui, por centro de custo, dos colaboradores ativos. Então ele consegue ter uma ideia de como está a distribuição de cargos em cada um desses centros de custos, e depois pelas funções, por nível de escolaridade e nacionalidade. Isso aqui é amplamente flexível, ela pode adicionar ou alterar as ordenações aqui, os agrupamentos. E por último aqui um controle do absenteísmo. É uma análise que pessoalmente eu gosto de fazer sempre acompanhada, sempre alinhada ao número de horas extras, para entender se o volume de horas extras que nós temos na empresa é para compensar a taxa de absenteísmo alta que a empresa possa ter. Seguir aqui a mesma linha de análise, as horas trabalhadas, o que compõe o absenteísmo e qual é o índice de absenteísmo que a empresa está apresentando. Em cada um dos gráficos aqui tem uma análise também, os 5 maiores valores de absenteísmo, por centro de custo, e a maior representatividade também por centro de custo. Aqui uma linha do tempo do índice de absenteísmo e das ausências. A gente observa que a tendência teve esse pico aqui, mas depois se estabilizou, mas em alguns meses realmente os valores de ausência ficaram bem altos, e aí precisaria de um trabalho para identificar os causadores, os influenciadores desses picos. A gente observa que também, a tendência é no público de ensino médio, então o volume de horas extras lá pode ser para compensar a parte operacional que ficou defasada de acordo com as ausências que ocorreram nesse período. Todas as páginas têm um menu de navegação com filtros. Eu estabeleci esses 3 pilares, mas dentro do projeto a gente pode estar analisando outras formas de segmentar e filtrar essas informações, tá bom? Então é isso. Essa foi um dos últimos projetos que eu criei. Eu vou fazer na sequência a gravação de um outro vídeo com outro projeto, para que você possa ver outras variáveis, outras informações que nós podemos trabalhar com o Power BI dentro da organização. Aqui eu apresento uma outra versão do mesmo, não do mesmo projeto, mas da mesma linha de demonstração de KPIs de gestão estratégica de pessoas, onde tem algumas informações a mais do que aquele outro projeto que eu já apresentei. Aqui também eu tenho o resumo da distribuição por sexo, a massa salarial, quantos funcionários ativos eu tenho, qual é a minha massa salarial, qual é a média salarial praticada e a distribuição entre as faixas salariais. E aqui tem incluso a parte de obrigação legal da empresa, que é a contratação de aprendizes e PCDs, um gráfico de meta,
onde demonstra aqui quantos eu deveria contratar e quantos eu tenho contratado para essas duas obrigações. Um acompanhamento geral do turnover aqui por sexo também, como é que está a distribuição desse turnover. Um demonstrativo do tempo de retenção de acordo com o sexo também. E uma representação aqui do volume de horas extras comparado às horas normais trabalhadas. Nesse modelo a navegação está aqui em cima, eu tenho os ícones das páginas de estratificação das informações aqui no topo da página. Então eu tenho aqui o headcount, que aí já é uma estratificação do efetivo da empresa, como está distribuído essa informação. De cara a gente já vê aqui a distribuição por sexo e aqui as informações de massa salarial e também as obrigações. A distribuição aqui também por faixa de salário, por tempo de retenção, por raça e cor, por tipo de cargo, se é cargo de chefia ou não, por escolaridade e estado civil. Na segunda página aqui é uma estratificação do turnover, é um resumo bem assertivo dos turnover espontâneo, ativo e passivo. E a segmentação por sexo e tempo de empresa. Na terceira página o painel de horas, com as informações de representatividade de horas frente ao número de horas trabalhadas da empresa. Aqui é o demonstrativo daquelas obrigações, das cotas, inclusive com um cenário do grau de risco de empresa para composição do SESMIT, dos aprendizes e dos PCDs, com uma relação dos que estão contratados para ter um demonstrativo de como está o atendimento dessa obrigação. E aqui um painel do absenteísmo, inclusive com a identificação dos outliers ou os pontos fora da curva desse indicador das ausências. Então tenho aqui, esses pontos são pessoas ou funcionários ou cargos que têm um comportamento de ausência muito elevado comparado aos demais que estão nessa parte esquerda aqui do gráfico. É bem interessante fazer essa análise para identificar quais são os funcionários, quais são os cargos que precisam de uma atenção maior. Então esse é um outro projeto. Esse mesmo projeto eu tenho aqui algumas variações com paletas de cor, mas a análise, a estrutura de análise é a mesma, tá? Esse aqui já é mais o tema light, e aqui eu inseri um controle onde você pode segmentar os outliers por tipo de ausência, se é atestado, atraso ou falta. Então eu posso navegar aqui entre esses outliers, identificar os funcionários que têm um comportamento, por exemplo, de atestados fora da curva, ou só de ausências, de falta no caso, ou do índice geral de ausências, né, de atrasos, que é esse primeiro aqui. Toda a soma, né, dos atestados, faltas e atrasos é esse indicador 1 aqui, e o 4 aqui é questão dos atrasos, né? Então a gente sabe que esses pontinhos aqui precisam de uma atenção para que esse índice possa retroceder.